Bom dia, turma. Como é que estão vocês aí? Tranquilos? É isso aí. Então, a gente vai dar início hoje ao nosso assunto é, lugar, né, e espaço geográfico, paisagem, espaço geográfico, tá bom? Nós iremos trabalhar nosso tema 4, tá? Do nosso módulo 1. Então, eu vou espelhar para vocês aqui o nosso material, tá certo? Que vocês prestem bastante atenção aí, tá bom? Vamos lá, então, vamos iniciar aqui o espelhamento do nosso material, do nosso livro, tá ok? Então, lugar e espaço geográfico é o nosso assunto de hoje, tá bom? Tema 4 do nosso módulo 1. E nós começamos o seguinte: já entendemos que lugar é o espaço de vivência, é o espaço que criamos relações afetivas, onde nós moramos, onde nós trabalhamos, onde nós criamos realmente esses laços, né? Então, se minha avó mora em tal local e eu frequento, já se torna um lugar, não apenas um local. Então, o nosso texto ele inicia assim: o espaço geográfico, objeto de estudo da geografia, é um conjunto de lugares construídos ou transformados pela sociedade. Quando eu disse a vocês, logo no nosso início do ano letivo, né, o que é geografia? Foi essa minha pergunta, e pedi que vocês pesquisassem 3 definições para a geografia. Se lembram disso? Pronto. Então, entendemos nas nossas pesquisas e nas nossas discussões em sala que a geografia ela estuda o espaço geográfico. Então, a partir do momento que surge o homem primitivo, né, o nosso homem moderno, o nosso Homo sapiens, já temos aí a geografia inserida. Por quê, professora? Porque há uma interferência. Então, o espaço geográfico é toda a interferência que o homem fez, faz e fará no espaço, né? Então, quem faz essa interferência é o ser humano. Então, a gente pode, claro, como vimos na aula anterior, né, a questão, eu posso chamar de espaço geográfico, ou eu posso denominar também de paisagem modificada pela ação humana, que se torna, né, um espaço geográfico. Ela é formada por paisagens resultantes de fenômenos naturais e da ação humana, além dos elementos naturais, como rios, solos e vegetação, e dos elementos culturais, como estradas e cidades, que são visíveis, né? O que é paisagem? É tudo aquilo que meus olhos enxergam, tá? O barulho, isso é o visível. Invisível, a gente não consegue, por exemplo, ver, mas a gente consegue escutar, né? Então, o odor a gente consegue pelo olfato, né? Barulho, audição. Se lembra que nós falamos que a paisagem ela tem alguns sentidos? A gente tem tato, a gente pega, olfato, a gente sente o odor, né? O cheiro, que pode ser ruim, pode não ser ruim. Quando nossas mães cozinham, aquele cheiro gostoso. O lixo que tem um odor desagradável, o cheiro da praia, da maresia, né? Do salitro, aquele cheiro, o cheiro do campo, das flores. Então, tem um cheiro, né? A audição, os barulhos, o canto do pássaro, que é uma beleza, o movimento das marés, as ondas. Então, tudo isso faz parte dos elementos invisíveis que nós temos na paisagem. Não se esqueçam que a paisagem, ela nos revela tudo o que eu quero saber. Não precisa de nenhum texto lá escrito, uma linguagem verbal. A linguagem não verbal também a gente consegue interpretar. Então, tem assim: cada espaço pode ter diferentes formas ou funções, conforme a atividade principal que nela se desenvolve. Lazer, comércio, moradia, entre outros. As formas e as funções do espaço geográfico são estabelecidas a partir das relações que as pessoas têm com os lugares em que habitam. E também são produtos das decisões das empresas e do governo. Por isso, o lugar e espaço geográfico
estão relacionados. Então, todo lugar é um espaço geográfico, mas nem todo espaço geográfico é um lugar. Para que loucura é essa? Simples, porque um lugar para mim pode ser não ser para outro, apenas um local, apenas um ponto de referência. Então, por exemplo, o bairro que vocês moram aí, em Lauro de Freitas, para mim não é lugar, é apenas um local. Mas o Colégio Viver, né, que fica ali no Recreio de Pitanga, pronto. Para mim é lugar e para vocês é lugar, porque vocês estudam ou talvez morem próximo ali aquele local e eu trabalho. Então, já se tornou um lugar para mim e lugar para você. Caso quem passe uma vez na vida por ali, né, não criou nenhum laço, apenas local, apenas um ponto de referência, apenas um endereço, tá? Então, por meio da geografia, podemos compreender o mundo à nossa volta e as relações estabelecidas entre a sociedade e o espaço. Não se esqueçam que a geografia, ela estuda tudo, né? Ela não consegue ter um objeto único. Por isso que o objeto de estudo da geografia é espaço geográfico, porque tudo que existe nele a geografia estuda. Meio ambiente, política, saúde, educação, moradia, economia. Então, tudo que envolve sociedade e espaço geográfico, espaço construído pelo homem, é geografia, tá? Então, qualquer situação. Para a saúde, geografia da saúde, saneamento básico, que vai entrar na questão da saúde, a questão das doenças, né, em locais, porque aquele local é propício a X doença, o outro não, questão de território, questão de locais diferentes, geografia. Então, geografia está em tudo, né, que envolve sociedade e, é, e, e o espaço geográfico. Contudo, a análise geográfica vai muito além da identificação dos elementos e das características da paisagem. É preciso investigar e compreender quando e como esses elementos foram criados e quem os transformou até que eles se tornarem o que hoje são. Então, é muito minucioso. A gente vai esmiuçando, entendendo, compreendendo, né? Então, o comércio, por exemplo, como é que ocorre o vai e vem das pessoas, as relações que as pessoas fazem com aquele ambiente. Aí vem a questão também da segurança daquele local, que passa a ser lugar para alguns, né? O movimento do trânsito é fácil, é difícil acesso. Então, assim, vai muito mais além. Tem pessoas pobres que estão naquela região, naquela redondeza, né? Então, vai muito mais além, né, do que a gente imagina sobre é, o espaço, né, o espaço geográfico e a paisagem. E aí, passamos para esse tópico, leituras e interpretações do espaço geográfico. O espaço geográfico pode ser analisado se são considerados seus elementos naturais, identificamos grande diversidade de ambientes e podemos compreender de que forma os seres humanos os modificam para obter seu sustento de acordo com os recursos existentes em cada localidade. Os inúteis, por exemplo, são um povo que costumam, um povo com costumes específicos. Um dos motivos para isso ocorrer é o fato de que eles vivem em áreas mais geladas do Canadá e do Alasca, nos Estados Unidos, e da Groenlândia. O modo de vida desse povo exige que sua população se adapte a temperatura muito baixas e desenvolva técnicas de caça e pesca em condições adversas para obter o sustento da sua família. Nem todo mundo consegue sobreviver e viver em certos locais, tá? Então, um povo que está acostumado àquele habitat, aquela moradia. Vou dar um exemplo. Os ribeirinhos, né? População ali que vive às margens dos rios, em cidades, né? Lá da região norte do Brasil,
como os estados do Amazonas, do Pará, do Acre, a gente vai encontrar os ribeirinhos. São palafitas que são construídas à margem do rio. Então, eles estão ali, basicamente, vivendo da pesca, da caça, da atividade agrícola também, porque eles plantam, criam animais. Basicamente, a pesca é que esses ribeirinhos, eles sobrevivem, né? Vivem muito mais. Diferente da gente estar aqui em Salvador, por exemplo. O nosso ambiente é diferente. A nossa movimentação aqui dentro é diferente. O nosso modo de vida é diferente. Eu não posso comparar o meu modo de vida com o modo de vida dos ribeirinhos lá em Manaus, ou lá em qualquer outra cidade da região norte. Então, tem pessoas que sobrevivem em locais mais frios, em locais mais quentes, em locais com os dois, né? Exemplo do Brasil, clima tropical. Então, até o tipo de vegetação, de plantação é diferente. Então, por exemplo, não vou plantar morango no sertão, mas eu posso plantar o morango em um clima mais frio. Eu não vou plantar umbu num clima frio, mas num clima quente, sim, no sertão. Então, até os vegetais vão se adaptando ao tipo de clima. Eu acredito que os pais, né, ou a mãe de vocês aí deve ter alguma suculenta, alguma espécie de suculenta. São aquelas plantinhas ornamentais, né? Com estruturas é, de plantas da caatinga. Às vezes você tem um cactozinho ali que a gente chama também de suculentas. Então, não se molha todos os dias. Se molhar todo dia, vai apodrecer, ela vai acabar morrendo. Então, uma vez na semana, no máximo 2 vezes na semana que molha, com pouquinha água. Diferente das plantas que gostam mais de água, palmeira, samambaia. Então, é a mesma coisa. Então, as pessoas elas vivem de acordo com o seu espaço geográfico. É o espaço geográfico que vai determinar a forma de vida do ser humano. Não é o ser humano que determina o espaço. Então, locais que têm terremotos, por exemplo, que é natural, comunidade, sociedade vai viver conforme, né, aquela ação ali implantada. É um material bem, uma, uma viagem em algumas imagens, tá? Eu vou abrir aqui para vocês esse material. A gente tem aqui, né, paisagem. Então, para a geografia, a paisagem é tudo aquilo que nossa visão alcança. Já falamos sobre isso, né? E eu quero que vocês não esqueçam dessa definição, tá? Então, tudo que você vê é paisagem. A gente tem um exemplo aqui de uma paisagem natural. Claro que já houve intervenção humana aí. O homem já foi. Só ele ter pisado, tocado, já alterou. Agora, visivelmente, a gente não consegue ver nenhuma ação humana. Então, é um espaço, né? Aí é uma paisagem natural com elementos naturais. Relevo, vegetação, né? A gente vai observando. Já sabemos também que nós temos os tipos de paisagens. Paisagem natural, aquela que tem elementos naturais. E nós temos as paisagens culturais ou artificiais. Alguns livros também pode colocar assim, espaço geográfico. Ou pronto, errado? Não. Eu posso usar paisagem cultural, artificial ou espaço geográfico para sinalizar que houve intervenção humana. Então, são aquelas alteradas pelo homem. As paisagens são compostas de diversos elementos, né? Se for natural, rio, árvores, flores, relevo, etc. Se for artificial, pontes, prédios, ruas, muros, túneis, etc. A gente está vendo aqui uma paisagem, Austin, né, no Texas. Aqui você vê uma imagem cultural, né? Uma paisagem cultural, um espaço geográfico. Aqui também nós temos, né, um espaço geográfico ou uma paisagem cultural. Aqui também, observe que só tem alguns pontos de vegetação, mas a gente tem alteração aqui muito forte. Mesmo que tivesse uma casa, é espaço geográfico, é uma paisagem transformada, uma paisagem cultural.
Nova York, Estados Unidos, Paris, na França, capital da França, Torre Eiffel, Egito, nos povos antigos, né? Já tem intervenção humana nas construções das pirâmides. Rodovia dos Imigrantes de São Paulo, intervenção. Você vê que tem muita vegetação, mas infelizmente nós temos uma construção aí. Então, intervenção humana é paisagem cultural. Só tem um túnel, mas a intervenção humana, paisagem cultural. Aqui o túnel Rio Petrópolis, Belo Horizonte, a gente chama de BH, tá? Espaço cultural, paisagem cultural. BH, Belo Horizonte. Nos espaços rurais, também há muitos trechos de paisagem cultural. As fazendas, as plantações, as pastagens são criações feitas pelo homem para atender às suas necessidades. Como eu disse, pode ter uma casa, já é espaço cultural. Plantação de milho, plantação de café, uma fazenda, né? Teve muita vegetação em torno, relevo, mas tem uma pista aí e tem uma construção de uma casa. O que é lugar só para relembrar de novo. Ô, próxima ela tá ficando chata. Chata não, para a gente botar na nossa cabecinha. O que é lugar, a gente nunca vai esquecer do que é lugar, tá bom? Então, lugar é uma parte do espaço que todos nós vivemos, temos relações e identidade. A identidade porque você se identifica com aquele lugar, com aquele local, passando a ser lugar. Então, o lugar é onde as pessoas moram, estudam, trabalham, se divertem, né? Por suas relações afetivas, por exemplo, né? Então, a gente cria essa. Então, aqui nós temos paisagens naturais, mais uma paisagem belíssima, nascer do sol. Outra paisagem natural, que é o Rio Amazonas. Outra paisagem belíssima. Outra paisagem belíssima. Totalmente natural. Nenhuma intervenção humana. Pronto. Eu acredito que até aqui vocês conseguiram entender, né, a nossa dinâmica do conteúdo. Aí, só para finalizar, tem assim, com os avanços tecnológicos e a modernização dos meios de comunicação e de transporte, a interação entre diferentes culturas tornou-se mais rápida e mais intensa. A invenção dos satélites, a implantação das fibras óticas e redes de cabeamento de internet, a invenção do telefone celular e da rede mundial de computadores, além do maior acesso aos meios de transporte mais eficazes, são alguns exemplos de avanços que intensificaram as trocas culturais, tornando-as mais rápidas e mais intensas. Então, a gente vai percebendo realmente que todo esse processo, né, de intervenção, os avanços, estão bem visíveis. A gente consegue realmente visualizar essa intervenção, essa tecnologia. Estamos aqui, por exemplo, utilizando um meio, né, de aula remota, vocês na casa de vocês, eu daqui, a gente consegue se comunicar, a gente consegue criar um ambiente, a gente consegue criar um lugar, né? Então, eu brinco bastante dizendo o seguinte, que agora a casa de vocês passaram a ser o meu lugar, né? Porque vocês, os pais de vocês permitem a minha entrada na sua casa, né? E também permito que vocês façam parte da minha casa. Então, a gente cria. Então, isso são processos que nós temos, né? De tecnologia, o acesso à internet. Então, o espaço geográfico é tudo isso. Então, não dá para desvincular, né? Esses elementos, como a gente às vezes está aqui na aula falando de uma coisa e já passamos a falar outra, mas é o contexto, né? É geografia, é espaço geográfico, é paisagem, é lugar, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, tá, o nosso conteúdo.
da questão das interpretações, tá certo? É, até aqui. Eu vou só finalizar esse pedaço do nosso material, tá bom? E qualquer dúvida, vocês perguntem aí na nossa próxima aula, tá certo? Então, tem assim: a cultura não é formada somente por elementos materiais, como automóveis, roupas ou casas. Outros aspectos envolvem valores morais, étnicos, religiosos e políticos, entre outros. Também são construções culturais, mesmo sendo imateriais. Quando a gente fala do imaterial, a gente fala aquilo que a gente não pega. A gente não pega na religião, mas a gente visualiza através de um templo, de uma igreja, né, de uma mesquita, de uma sinagoga, o que vocês quiserem denominar. Tá? Então, o budismo é uma religião que teve origem na Ásia. O budismo, gente, ele surgiu no Japão, tá? Então, o budismo, ele visa mais, não como religião, mas como uma filosofia de vida, né? Porque as pessoas que seguem o budismo, elas praticam, né, algo que é essencial, como qualquer outra religião. Mas, por que você vai falar sempre ó, filosofia? Porque tem coisas que não são impostas, não são doutrinas, né? São coisas que vocês, eles vão mostrando através de pensamentos e as pessoas vão praticando, enfim. Aí tem considerações culturais, atualmente é praticado em muitos lugares no mundo. No Brasil nós temos o budismo, né? Nós temos o segundo maior, se eu não me engano, templo budista lá em Foz do Iguaçu, lá no Paraná. Então, e em Salvador tem? Tem. Em Salvador nós temos o templo budista que fica lá no Rio Vermelho. Não sei se em Lauro tem, mas em Salvador tem. Então, uma coisa que partiu lá do Japão, lá na Ásia, né, é seguida, né? Você tem templos em várias partes do mundo. Então, isso é uma intervenção, né, humana por construção, mas tem uma questão também do imaterial que você realmente não pega, você não pega na religião, né? A capoeira, outro exemplo, né, é uma manifestação cultural desenvolvida por africanos e afro-descendentes no Brasil. Também foi levada para outras partes do mundo e hoje é praticada em diversos países, como África do Sul, Alemanha, Canadá e Estados Unidos. Então, são exemplos também de algo, né, que é imaterial, a gente chama de patrimônio imaterial, porque a gente não pega. Só vamos observar, assim, os templos, como a gente está vendo a questão aqui do templo budista, da capoeira, né? Mas, e de outras situações que a gente não consegue que seja visível, porque cultura não é visível, não é pegável. Visível é porque você vê a roupa, a alimentação, né? Mas é algo que a gente chama de patrimônio imaterial. Espero que vocês tenham compreendido muito bem, tá? Vou deixar uma atividadezinha lá no portal, no portal Uno, desculpe, lá no portal Uno, tá bom? Qualquer coisa, você já tem um acesso aí ao meu WhatsApp, também tem contato com a coordenação, manda uma mensagenzinha que ela envia para mim, ou manda para mim diretamente, tá certo? Um beijo a todos aí, obrigado pela atenção, tá certo? Tchau, tchau, bom final de semana para todos.